melhor versão bíblica que eu já li, eu comprei em 2008, Novo Testamento judaico. Logo passado alguns anos, graças ao bom Deus, chegou traduzido toda a Bíblia, do original para o inglês e do inglês para o português. Essa versão ela é bem interessante porque mantém alguns conceitos dentro do original nas palavras. Por exemplo, Jesus aqui é chamado de Yeshua, que é o seu nome hebraico. E no caso, os seus discípulos também, como vamos falar hoje, iniciando para nós o Evangelho de Mateus, ele no hebraico, Matitiarro. Esta preservação do nome é justamente para que venhamos entender o conceito, porque a língua hebraica, ela lida com conceitos. É uma língua tão maravilhosa que cada letra da Bíblia, cada letra do alfabeto hebraico tem um conceito. Os nomes têm conceito, as letras têm um conceito, as letras estão interligadas com números, então por isso também as escrituras sagradas, elas têm aí uma linha de interpretação por conta da matemática. É por isso que lá em Apocalipse nós temos um mistério de um número chamado 666. E essa interpretação ela se dá por meio da matemática. Óbvio que ela vai apontar para a pessoa, vai apontar para nome, mas a sua interpretação ela é dada pela matemática. E aqui no caso nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Mateus. Eu vou ler alguns trechos dessa Bíblia, que é bem interessante. Inclusive alguns institutos de teologia, o qual já ministrei aula presencial, indiquei para muitos alunos adquiriram essa Bíblia, Bíblia Novo Testamento e a Bíblia judaica, não é? Do tradutor David H. Stern, ele é judeu que reconheceu Jesus, Yeshua, como o Senhor de sua vida, tá? Mas vamos agora para o Evangelho de Mateus, que inicia-se assim. As boas novas sobre Yeshua, o Messias, contada por Mateus. E Mateus, para quem vai fazer a leitura pela primeira vez, vai estranhar por conta da genealogia. E a genealogia, confesso que eu, quando li pela primeira vez a Nova Aliança, eu falei, nossa, mas que leitura cansativa, hein? Mas para um escritor como Mateus, que relata que as boas novas sobre Yeshua, ele, Mateus, Matitiarro, ele vai iniciar justamente pela genealogia por conta da mentalidade judaica. Quando eu digo aqui mentalidade judaica, não estou me referindo à religião judaica, tá? Estou me referindo aos judeus de uma forma geral e que em muitas ocasiões eu vou usar aqui o nome hebreu, tá? É para que não haja aí nenhum tipo de conflito de assimilar por entendimento aquilo que eu quero lhe dizer, tá? E nessa genealogia aqui vai citar o nome dos pais, vai citar aqui, no caso, o nome de mãe, por exemplo, aqui, ó, Ravá é citada, Ruth é citada, vai citado aqui a maioria dos homens, Davi, mas o verso 6, que eu também acho bem interessante, vai citar assim, Davi, que foi pai de Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então a Bíblia vai citar aí, para escândalo até dos mais santos, né, de que a Bíblia está citando o nome de um casal que teve um filho aí fora do casamento, né, Salomão. Mas no caso aí, esse relato a gente vai entrar mais na frente, tá? E aí, primeira análise nossa hoje deste evangelho olha que interessante, vai falar da genealogia justamente porque um judeu, ele ao se deparar com esta leitura, ele vai perceber a geração chegada até a pessoa de Jesus. E no caso aqui no verso 17, olha só.
Dessa forma, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico, 14 gerações do exílio babilônico até o Messias, conhecido como Ha-Mashiach, o Messias, o ungido, tá? E aqui no caso, essas gerações aqui vão mostrar para nós, e principalmente para aqueles leitores judeus, a respeito da descendência e a ancestralidade física de Yeshua, de Jesus. E nessa ancestralidade vai se ter aqui a comprovação daquilo que é feito como promessa lá naquilo que é conhecido para nós como a velha aliança, o Velho Testamento, conhecido para os judeus como o Taná, onde ali está escrito, e as profecias aqui já começam a se cumprir a respeito sobre as gerações até chegar à pessoa de Jesus. Agora há pouco eu falei para você que existe uma interpretação bíblica, a nível de matemática. E nessa interpretação bíblica, a nível de matemática, olha que interessante, 14 gerações são faladas aqui, ó. 14 gerações, depois mais 14 gerações e 14 até chegar à pessoa do Messias, de Jesus, Yeshua. Esse 14 gerações, ele vai estar ligado também a algo muito interessante, porque o número 14, ele vai ser ali somado para que cheguemos aí àquilo que é conhecido ao número 50 das Escrituras Sagradas, que é a letra Nun. Então, para se chegar a este número, a somatória é feita ali do 14, 4 mais 1, então vai acrescer um zero, vai dar 50. E o 50, ele é apontado para um reinício, ele é apontado para o jubileu, ele é apontado para que ali haja descanso, haja perdão, haja um reinício. Então, a Bíblia, quando está falando sobre as 14 gerações, é um tempo cumprido para que se haja um reinício, Então, aqui nós podemos dizer, do verso de número 16, do verso 17, falando a respeito das 14 gerações de Abraão até Davi, aqui nessa tradução vai estar escrito Avraham, que é o nome original do Abraão. Foi acrescentado ali o nome dele, foi mudado, foi colocado ali a letra chamada Re, que simboliza a graça. Deus mudou a história de Abraão, mudando o seu nome, porque mudou o seu conceito. E o seu conceito ele foi mudado, advindo pela graça, a graça, o favor de Deus. Conhecido aí na letra número 5, que é chamado Re, tá bom? Então Deus acrescentou o Re sobre Avrão, e ficou Avraham. A Davi, e de Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E do exílio babilônico até o Messias, mais 14 gerações. Significa que a cada 14 gerações houve um reinício no ciclo espiritual, justamente por conta daquilo que Deus determina. Ele determina um reinício. E se nós formos observar por um ensinamento aí da Torá, um ensinamento do Pentateuco, um ensinamento dos 5 primeiros livros, nós vamos observar que existem aí ligações com este numeral, uma interpretação numérica, para que a gente chegue a um tempo completado de gerações, para que haja um reinício. Vou abrir um parênteses aqui para você, sobre aquilo que diz no verso 6, tá? A respeito aqui, ó, Davi foi pai de Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E aí talvez, como eu disse aqui, alguns vão se assustar, mas na Bíblia tem um homem perfeito, chamado Yeshua, Jesus. Um homem perfeito. Os demais erraram, são pecadores, destituídos estão da glória de Deus
e carece de Jesus, carece de salvação, porque inclusive o seu nome, Yeshua, significa o Senhor é a minha salvação. Então ele é a minha salvação, ele é a sua salvação. E quando falamos aqui a respeito da história de Salomão, nós estamos numa história de um reinício. Esse reinício, Deus ele permitiu que ele, Salomão, construísse o primeiro templo físico para buscar a Deus de forma ali presente, física e contínua, óbvio, até que ele foi destruído, tá? Vamos continuar aqui o verso 18. Verso 18, deixa eu só concluir algo aqui. Deus, ele concede, pela sua graça, um reinício sobre todos nós. Um reinício onde muitas vezes ele permite que um tempo seja cumprido, que um tempo seja levado. É que no caso, numa cultura bíblica, uma cultura hebraica, esse tempo aqui se estendia de 14 em 14 gerações, apontando justamente para o ano do jubileu, apontando para os 50, apontando para uma letra chamada Nun, aonde é o reinício, aonde é o descanso, aonde Deus apaga as transgressões do ser humano, ele perdoado, ele reinicia a sua história. E esse reinício de história, através deste nosso Salvador Jesus, ocorreu em muitos relatos desse evangelho. A mulher pega em ato de adultério, a mulher com fluxo de sangue, o leproso, o paralítico, todos eles tiveram um reinício em sua história. Então, Deus, ele reinicia a história dos seus filhos com graça, com perdão. E aqui, para as pessoas que se aprofundam nas Escrituras Sagradas, vão perceber através desse relato de genealogia, através de Mateus capítulo 1, tá? Verso 18, o nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, olha, mas não é Maria. Maria, no hebraico, chama-se Miriam. E aí Maria foi feita uma tradução, e aí no Ocidente usa-se o nome de Maria. No Ocidente eu falo, nós que usamos a língua portuguesa, né? Os americanos vão usar outro nome, né? Então, assim, o seu nome original, Miriam, estava comprometida com Iosef, que significa José, na nossa língua. Antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Iosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em sonho e disse: Iosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh. Ele dará à luz a um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Perceba que eu li aqui Adonai, porque os hebreus, eles não falam o nome Deus. Então eles usam um termo que significa Senhor, e aí usa-se o nome Adonai. Em algumas ocasiões, vamos usar o nome Abba, uma palavra aramaica que se refere a pai. Então, Adonai e Abba. O nome do Senhor, que lá na Torá, no Pentateuco, está descrito como um nome que não se pronuncia, que é chamado tetagrama. Yud, Re, Vav, Re. São 4 letras do hebraico. O Yud é uma letra que não toca no chão, não toca na linha quando ela é escrita. É uma letrinha pequenininha que está lá no alto, muito parecido com a nossa vírgula. É o Yud, Yud, Re, Vav e o Re. O Re, que é graça. E aí, se você for olhar eu gosto muito do alfabeto pictográfico, tá? Ele é bem antigo, ele é por sinais. Existe o sinal ali, como um homenzinho com 2 mãos levantadas, em sinal de adoração. É o Re. O Vav, que é um prego. Olha só, o Vav, ele é a sexta letra do hebraico,
que se nós formos fazer uma conexão, chegaremos ao 6º dia da semana da criação, onde o homem e a mulher ali são mencionados na criação, no 6º dia. Então nós temos o Yud, Re, Vav e o Re. Re 2 vezes. O Vav, que é justamente o prego. O prego que foi usado para crucificar o nosso Salvador, para que ele pudesse pagar o preço na cruz do Calvário. O prego que liga os céus e a terra. O prego, o Vav, que pode ligar a graça do céu até a graça na terra. Então, o nome, o tetragrama, ele traz significados para que aquele hebreu já viesse aí tendo incutido na sua mente esses sinais. E os sinais das letras, elas falam. Os sinais do tetragrama falam ao meu espírito, falam ao seu espírito, tá bom? Para não ser muito cansativo, nosso videozinho vai terminar por aqui. Mas olha só, hoje é o primeiro vídeo sobre Mateus, Matitiarro. E aí a gente vai continuar amanhã, terça-feira, só que aí o vídeo ele vai estar no período da tarde, tá bom? Então se você quiser assistir ele ao vivo, assiste ele de tarde. Se não puder, quando chegar de noite, você assiste. Para isso, se inscreva aí no canal, ative o sininho, para que quando o vídeo estiver aí no canal do YouTube, você possa assistir e acompanhar a gente, tá bom? Dá uma visitada aí no site também, o link está aí embaixo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.